Queridos irmãos e irmãs, dia 13 de fevereiro, sábado da quinta semana do tempo comum. O evangelho de hoje continuamos com o evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo do 1 ao 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles distribuíram ao povo. Tinham ainda alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. O texto de hoje é o famoso texto da multiplicação dos pães na visão de Marcos. Obviamente aqui há muitos aspectos simbólicos, né? 7 representa a perfeição. No texto de Lucas, de João e de Mateus, nos apresenta a quantidade de cestos que são recolhidos depois, que são 12, que representam as 12 tribos de Israel. O texto da multiplicação, por ser um texto simbólico, ele nos revela que na partilha, quando há partilha, não falta nada a ninguém. Esta é a mensagem da multiplicação dos pães, né? Quando todos colocam um pouco, partilham um pouco daquilo que tem, não falta nada a ninguém. Este é o grande milagre da multiplicação, a solidariedade, a fraternidade, que não haja quem passa fome entre nós. Porque se eu tenho um pouco, eu vou comer daquele pouco e vou dar a alguém que precisa o restante. Então, o grande segredo, a grande mensagem da multiplicação é a partilha. Por isso que a atitude da perfeição é partilhar. 7 cestos, 7 número simbólico, 7 representa a perfeição. Então, a partir do momento que eu partilho, eu ajo de maneira perfeita, porque eu cumpro aquilo que é a vontade de Deus na minha vida, que não haja famintos no meio de nós. Por isso, queridos irmãos e irmãs, é sempre ter essa dimensão, né? Não há alguém que seja tão pobre que não consiga dar um pouquinho daquilo que tem, para que possamos juntar todos e distribuir para aqueles que não têm nada. Portanto, que possamos compreender a mensagem da multiplicação. Quando nós partilhamos o pouco que temos, não falta nada a ninguém. Um grande abraço, bom final de semana. Nos vemos amanhã na missa das 9h30 da manhã, aqui mesmo, neste canal. E retornamos com a partilha da palavra na próxima segunda-feira. Um grande abraço, fique com Deus e que Ele vos abençoe. Tchau!